Olá, muito boa tarde a todos e a todos, advogados do Estado de Goiás. Meu nome é Jacó Coelho, sou o secretário-geral da UAB e para mim é uma grande honra estar aqui nessa tarde com vocês. Eu convido todos a participarem da live que estaremos fazendo nessa tarde. Vai ser com o Dr. Samuel Balduino, presidente do Tribunal de Ética e Disciplina, a quem eu desde logo convido a estar participando dessa live. O objetivo nosso é discutir com vocês a respeito do tema o que pode e o que não pode para a advocacia em tempos digitais, né? Todos nós, nesses tempos aí em que estamos mais do que nunca presos em casa aí por conta do isolamento, somos tentados a investir um pouco mais nas redes sociais. Então nós queremos discutir com vocês o que pode e o que não pode fazer. Posso fazer uma live, por exemplo? É uma questão que passa pela cabeça de muitos colegas, mas nós vamos estar discutindo essa e outras questões aqui com o presidente do Tribunal de Ética e Disciplina, que já entrou aqui na nossa live. Boa tarde, doutor Samuel. Tudo bem, doutor Davi? Boa tarde a todos. Muito boa tarde. Samuel, você me chamou de Davi, embora eu tenha enorme Doutor admiração Jaco, pelo... Meu Deus. Meu Deus, desculpa. Mas tudo bem da Bíblia. Você sabe bem que foi um ato falho e que nós não conhecemos muito bem, né? Ok, eu tenho certeza disso. Mas aproveitando a sua deixa aí, eu quero desejar a todos os advogados e as suas famílias uma feliz Páscoa, que nesse momento em que comemoramos a morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele ilumine a todos nós, especialmente as nossas autoridades, para que tomem decisões corretas, de modo que no menor espaço de tempo possível, nós já estejamos de volta às nossas atividades, que é isso que nós mais queremos, não é isso, doutor Samuel? É claro. Nós, certamente, assim como a paixão de Cristo passou, e da melhor maneira possível, né? Nós também vamos passar por esse momento difícil aí, bem mais... Eu tenho certeza que nós vamos sair bem mais fortes, bem mais sábios e principalmente com a consciência de que há muita coisa a ser feita e havia muita coisa a ser mudada, né? Eu creio que especialmente os advogados da minha geração e outros que já têm um pouco mais de experiência do que eu, somos todos de uma geração em que se praticava um tipo de advocacia diferente. E os tempos vão mudando e havia já há algum tempo, creio que 4, 5 anos, uma pressão maior para que, por exemplo, trabalhássemos mais em home office. Com isso, nós poderíamos ter mais qualidade de vida, mais tempo com as nossas famílias, mas, infelizmente, a gente tem muitas restrições àquilo que não estamos habituados. E, de repente, da noite para o dia, Samuel, nós fomos remetidos aí a um outro mundo, a um novo modelo de trabalho, e eu creio que isso vem para melhor. O que você acha disso? Eu concordo. Bom, eu acho que, primeiramente, enquanto as relações sociais elas vão ser revalorizadas, né? Eu entendo que as relações interpessoais, primeiramente, nós vamos dar um novo valor, mas, para além disso, eu entendo que eu estava vendo uma entrevista com aquele biólogo, né, o Átila, lá da USP, e ele dizia, esqueçam, nós não vamos voltar para o mesmo mundo. Sobretudo porque as dificuldades que não foram impostas, e como é natural do ser humano, as dificuldades que nos foram impostas, elas estão nos fazendo perceber que nós podemos continuar, por exemplo, enquanto advogados, prestando um bom serviço, com competência, com
com tempestividade, né, no momento em que tem que ser feito, o que tem que ser feito, mas que nós podemos fazer isso de forma talvez mais barata, né, os custos diminutos, né, na medida em que nós estamos percebendo que muito deslocamento que nós eventualmente fazíamos e acabávamos perdendo tempo no trânsito, por exemplo, a gente pode, com certeza, resolver numa reunião virtual. É bem verdade que o que está, num primeiro momento, não sei se isso está acontecendo com vocês aí no escritório, Jacó, mas algumas reuniões que nós realizávamos e nós colocávamos o tempo de trânsito, por exemplo, acaba que nós estamos inserindo mais uma reunião nesse período, né? Então, nós estamos, talvez porque nós temos que nos adequarmos e ajeitarmos as coisas, né? Foi uma mudança muito radical num curto espaço de tempo. Mas eu tenho certeza absoluta que nós sairemos muito melhores, como pessoa, como seres humanos, mas principalmente no que diz respeito ao nosso foco aqui, como advogados. Essa é uma oportunidade bastante interessante para a gente revalorizar muita coisa, inclusive profissionalmente. Bom, eu quero, antes de mais nada, de prosseguirmos aqui, fazer uma breve leitura do currículo do Dr. Samuel, advogado militante em Direito Empresarial e Direito Público, professor universitário licenciado pela Unievangélica e pela FANAP, nas disciplinas de Processo Civil, Direito Empresarial e Direito Eleitoral, especialista em Direito Civil e Processo Civil pela Unianhanguera, mestre em Ciências Ambientais pela Unievangélica. Na UAB, Dr. Samuel já foi delegado da CASAG pelas subseções de Ceres e Rubiataba, vice-presidente da subseção de Rubiataba, vice-presidente da Comissão de Educação Jurídica da UAB, juiz do Tribunal de Ética e Disciplina e atualmente é o presidente do Tribunal de Ética e Disciplina. Doutor Samuel, antes de eu me tornar dirigente da UAB, eu ouvia falar de presidente do Tribunal de Ética e achava que era algo assim muito distante da advocacia. E depois que passei a conviver com o doutor Anderson Máximo e contigo, eu percebi uma grande humanização, né, na maneira de vocês exercerem essa função. Não que os outros não fossem, mas eu tive muita proximidade de vocês e percebi a importância que tem de um presidente do Tribunal de Ética, de toda a diretoria, como de fato você tem, próxima da advocacia, não? Eu confesso que antes de assumir, né, o cargo de presidente do Tribunal de Ética, eu era juiz do tribunal e ali eu comecei a entender o tamanho da responsabilidade que antes de entrar eu não sabia. Eu confesso que eu entrei, passei a fazer parte do órgão como membro, sem saber que responsabilidade era essa. E naquele momento eu me lembro bem que eu tive uma grande dificuldade, Jacó, que foi passar para o outro lado do balcão, né, que eu estava acostumado a pedir, a requerer, a suplicar, a brigar por algum direito, e eu passei para o lado do judicante, da decisão. Eu passei a ter que decidir. E eu tenho certeza que os colegas juízes do Tribunal de Ética, eles também passaram por essa dificuldade de efetivamente julgar, e no nosso caso, uma dificuldade ainda maior, que é julgar um colega, né? A gente, toda hora, a todo momento, a cada caso que chega para a gente tem a ideia de que poderíamos ser nós ali, que estávamos naquele lugar, e quando a gente julga um colega é como se a gente estivesse nos julgando. A partir de 2019, então, eu assumi a presidência do Tribunal de Ética. E uma coisa que eu passei para todos os nossos colaboradores, para a Bruna, que é a nossa coordenadora geral, mas os nossos colaboradores, e sobretudo para os demais juízes, Jacó, foi que
a gente percebia que ainda, apesar de muita evolução, né, que o Tribunal de Ética e Disciplina de Goiás, pelas quais a evolução pela qual o tribunal passou, apesar de toda essa evolução, a gente percebia que ainda havia muita coisa a ser melhorada. A gente precisava continuar esse processo eu digo, de transformação até, diante da importância que essa gestão, né, da qual você é secretário-geral, mas que essa gestão passou a dar. Então, o que eu posso dizer é que, se por um lado você percebeu em mim, no Dr. Anderson, uma humanização, uma humanidade nesse sentido, por outro, a gente teve a consciência de que essa gestão trata o Tribunal de Ética a sério. Então, não tem outra coisa a fazer que não seja muito trabalho, você sabe bem disso, muita responsabilidade, mas entendendo o nosso papel, Jacó, não meramente punitivista, mas de fazer com que a boa advocacia tenha voz. O que eu tenho dito sempre o papel do Tribunal de Ética, o papel da OAB, através do Tribunal de Ética, muito mais do que punir, é fazer com que a má advocacia se silencie, porque ela é muito barulhenta, apesar de ser minoria, mas que a boa advocacia ela tenha voz e ela seja a verdadeira identidade do advogado, especialmente aqui em Goiás. Samuel, eu quero mandar um abraço aqui para aqueles que estão nos assistindo, começando aí pela nossa diretoria, o doutor Thales, o nosso presidente Lúcio Flávio, Roberto Serra, Deusira. Quero mandar um abraço aqui para a doutora Lana, conselheira seccional, Jorge Henrique, presidente de Anápolis, doutora Aline, conselheira seccional, o Adriano Naves, que é um dos diretores agora, um dos conselheiros do nosso órgão de previdência, me falhou aqui, já eu volto. Eu gostaria eu vi aqui um comentário da doutora Maitê, que é juíza do Tribunal de Ética, que julgar é uma responsabilidade muito grande. A doutora Adriana é conselheira da UAB Prev, doutora Adriana Naves, e, sem dúvida nenhuma, eu tenho que, para nós, essa responsabilidade de julgar aqueles que nos são iguais, porque todos somos advogados, é ainda uma responsabilidade maior, porque eu sei o quanto o Tribunal de Ética e Disciplina da UAB da UAB de Goiás, leva isso muito, muito a sério. Eu quero aproveitar aqui a participação do Jorge Henrique para mandar um abraço a todos os nossos presidentes de subseções, presidentes de comissões, a todos os juízes do Tribunal de Ética, e eu quero fazer uma proposta a todos aqueles que nos assistem. Nós estamos com uma assessoria aqui nessa live, então vocês podem mandar os seus questionamentos e, por que não, doutor Samuel, as suas provocações. Nós queremos, não é isso? Nós queremos discutir com vocês sobre ética na advocacia, especialmente nesses tempos de isolamento voltado para a questão das redes sociais. Mas, Samuel, você sabe que nós temos um tempo muito curto, são 60 minutos, já se passaram 14, e nós temos alguns temas aqui, alguns eu creio que nós podemos passar mais rapidamente. Eu não esqueci, doutor Jorge, o seu questionamento, já eu passo para o Samuel, mas eu creio que a gente pode passar rapidamente por algumas questões. Primeiro, qual a função do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB e qual a sua importância para a advocacia? Tá, bom, genericamente falando, ou em linhas gerais, Jacó, eu gosto sempre de dizer o seguinte: o Tribunal de Ética e Disciplina da OAB é o lugar onde a advocacia fala de si mesma. É o lugar onde ela faz a análise da vida dela, né? É onde nós temos que ver os erros que estamos cometendo e tomar as providências e realizar as responsabilizações necessárias. Então, o Tribunal de Ética é o órgão responsável, segundo o que estabelece o próprio Estatuto da Advocacia, né, Lei 8.906, é o órgão responsável por
receber de toda a sociedade as reclamações em relação ao serviço prestado por qualquer advogado. É o órgão responsável por receber essas reclamações, processá-las e, ao final, julgá-las efetivamente. É bom lembrar que nós temos uma legislação, né, Jacó? É muito comum que a gente veja algumas reclamações, sobretudo nas redes sociais, em grupos e tal, algumas reclamações no sentido seguinte: eu já fiz reclamação lá na OAB a respeito de um advogado que está violando o código de ética, né, ou a legislação, mas já passaram aí, já tem mais de 15 dias e nunca aconteceu nada. Então, é importante a gente destacar que a estrutura, a organização do Tribunal de Ética, ela tem existe uma regulamentação, existe uma legislação, o Estatuto da OAB, o Regulamento Geral da OAB, e os regimentos internos, tanto da OAB como do próprio Tribunal de Ética, para que ele possa funcionar e para que esse processamento e julgamento das representações ocorra da melhor maneira possível, da maneira mais justa possível, sempre observando a ampla defesa do contraditório. A gente reclama, como advogado, nós reclamamos sempre do Poder Judiciário, não é na nossa casa que nós vamos deixar de observar a ampla defesa do contraditório, e para que haja o julgamento mais justo possível, efetivamente. Então, é o Tribunal de Ética que recebe, processa e julga todas essas reclamações. E de toda natureza, né, Jacó? Seja de locupletamento, seja de propaganda irregular ou publicidade irregular do advogado, seja em razão do cometimento de um crime grave, hediondo, infamante por parte do advogado. Samuel, eu quero até colocar o seguinte: essa iniciativa de fazermos essa live com o presidente do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB de Goiás foi até uma sugestão do próprio doutor Samuel, mas também dos conselheiros das seccionais da OAB que têm a sua atuação no interior. E eles têm percebido um excesso por parte de muitos colegas e, com isso, eles nos pediram, então, que nós estivéssemos debatendo com a advocacia do Estado de Goiás a respeito de como deve proceder a advocacia nas redes sociais. Esse é um tema que é muito caro. Samuel, após essa sua resposta, já dá para eu colocar aqui o questionamento do presidente da subseção aqui de Anápolis, e eu vi aqui que nós estamos com vários outros colegas, inclusive juízes do Tribunal de Ética. Eu já vi aqui a doutora Valéria, estou vendo aqui o comentário da doutora Larissa Bareato, que é conselheira seccional, e nós temos vários outros colegas, já eu menciono o nome de todos. Mas a pergunta do doutor Jorge Henrique, presidente de Anápolis, é a seguinte: doutor Samuel, meu amigo, avolumam-se as reclamações sobre inúmeros ofensores a nossas regras, bem como ao nosso Código de Ética. O que o TED tem feito para dar rápidas respostas à advocacia sobre esse tocante? Ok, de fato, doutor Jorge, meu amigo, meu contemporâneo de faculdade, viu, Jacó? Nós estudamos na Uni Evangélica e nós somos contemporâneos lá. Ele é um pouquinho mais velho do que eu deixo isso bem claro. Mas é o seguinte, anteriormente a essa pandemia, a essa crise que nós estamos vivendo, essa situação excepcional que nós estamos vivendo, essa gestão da ordem tem já desde o início, como eu disse anteriormente, desde o início ela tem deixado clara a importância do Tribunal de Ética, a consciência de que o Tribunal de Ética deve trabalhar com eficiência, mas sobretudo com independência. Então eu deixo isso muito claro aqui, né, para todos saberem. E para além disso, a todo momento, você sabe bem disso, nós temos feito as mudanças necessárias para que a gente realmente, como o doutor Jorge perguntou e bem disse, o grande volume que vem surgindo de reclamações, a gente possa dar a pronta resposta. Dentro, é claro, dos prazos, respeitando sempre os prazos que a lei nos impõe. Diante disso, eu posso citar algumas realizações, vamos dizer assim, pelo menos de 2016 para cá, vamos dizer, né? Primeiramente, que foi o aumento do número de câmaras
a julgarem os processos. Nós tínhamos um número um pouco mais reduzido de juízes que compunham o nosso tribunal. É lógico que isso gera uma despesa, e tudo isso gera despesa, mas houve, de primeira, aí, né, de plano, houve um aumento do número de juízes, um aumento da estrutura do próprio Tribunal de Ética, com uma importante mudança, né? Nós passamos a ter o cartório do Tribunal de Ética específico e exclusivo para o Tribunal de Ética e não mais em conjunto com os demais, com os outros departamentos, inclusive com o Conselho Seccional. Isso é muito importante porque nós temos servidores e colaboradores específicos para trabalharem nos tribunais de ética. Isso por si só já dá uma agilidade ainda maior. Além disso, a gente passou pelo processo de digitalização dos processos. Além de aumentar a estrutura, nós passamos pelo processo de digitalização de todos os processos, de forma que nós não temos mais processos éticos físicos, também não administrativos, né? Mas especificamente nós não temos mais processos éticos físicos, o que traz uma economia, por um lado, fazendo com que nós possamos focar os nossos recursos financeiros para outras questões ainda mais importantes, traz economia, mas também traz agilidade, na medida em que a gente encurta, né, o tempo da tramitação do processo especificamente. Além disso, a gente passou por um processo agora esse ano, nós aumentamos ainda mais. Então, ainda mais. De 2016 para cá, Jacó, o que eu posso dizer é que de 49 juízes, nós hoje temos 77 juízes, valorosos juízes, todos ciosos da sua responsabilidade, cumprindo efetivamente com a sua obrigação, em trabalho voluntário e fazendo com que a gente tenha a seguinte marca. Eu não sei se eu já falei isso para você, Jacó. Nós temos uma meta, essa meta você sabe qual que é, mas nós atingindo a seguinte marca. Nós tínhamos uma média de um número de processos que eram julgados, cuja prescrição era decretada, porque acontecia do processo demorar demais, né, a tramitação do processo tem um tempo muito alargado, mas hoje nós temos uma média de julgamento de processos de 2 anos e meio, de 2 anos a 2 anos e meio, era de 5 anos, há 5 anos atrás essa média era de 5 anos. Hoje nós temos 2 anos e meio e nós temos a meta de chegar a, no máximo, 1 ano para um pouco menos do que isso, para que a gente, cumprindo os prazos. É importante sempre deixar isso muito claro, Jacó. Não dá para ser mais rápido do que o que a lei nos estabelece. E nós temos que cumprir esses prazos. Sim. Nós temos a regulamentação de um processo ético disciplinar, nós temos que obedecer à ampla defesa e o contraditório, mas nós temos buscado com que, cumprindo isso, a gente possa entregar de forma cada vez mais eficiente, mais rápida e mais justa essas respostas que a sociedade nos pede. Sem contar a nossa futura sede, né? Que nós você sabe que era uma briga, né? Era uma briga a gente passar essa mensagem para a advocacia. Todos nós que estamos lá dentro, Jacó, todos os juízes sabem da autonomia e da não interferência de qualquer membro da OAB, de qualquer conselheiro, de qualquer membro da diretoria nos julgamentos. Nós, juízes, temos plena autonomia e independência para julgar. A gente tem esse orgulho e esse agradecimento a fazer. Mas isso é importante que a sociedade, sobretudo a classe dos advogados, né, a nossa comunidade de advogados, saiba disso e tenha veja essa bandeira e essa mensagem. E eu acho que isso vai ficar muito visível lá na nossa sede, na nossa nova sede, que está sendo preparada. Eu não sei se todos têm ciência, a Caixa de Assistência nos fez a cessão daquele imóvel ali na rua 100, né? Onde era a antiga sede da Caixa da CASAG, e agora passará ali a funcionar o Tribunal de Ética e Disciplina. Eu tenho certeza que, pelo menos, Samuel, não me lembro, nesses quase 5 anos como secretário-geral da OAB, de ter ido numa sessão de julgamento do Tribunal de Ética e Disciplina. Eu não acho que a necessidade. Agora, eu gosto de ir nos cursos, porque aprendo muito com vocês, viu?
Então, na verdade, o que que acontece? Vocês não vão, de fato vocês não vão. Existe informalmente, a gente costuma divulgar a notícia de que vocês não podem ir, né? Mas é só Aham. para assustar mesmo, que até poderia, né? Como membros da OAB e tal. Mas nós somos testemunhas disso, Chacó, Tá de bem. que nós trabalhamos com muita autonomia, com muita independência em relação ao Conselho e à OAB como um todo. Eu quero mandar um abraço para a doutora Paula Alexandrina, presidente da subseção de Morrinhos. Quero registrar aqui o comentário do Salles Moraes, que diz o seguinte: o que prejudica o nosso trabalho o que prejudica muito o nosso trabalho de advogados é justamente os maus profissionais. Sem dúvida, doutor Salles, os maus profissionais denigrem o nome de toda a classe. O doutor Tadeu Aguiar, se eu não me engano, é o presidente da subseção de Catalão. Um abraço, Tadeu. Parabéns aos amigos Jacó e Samuel pela iniciativa. Samuel, vamos avançar um pouquinho mais. Tem um outro comentário aqui do W. Clever. Quanto mais esclarecimento, mais aperfeiçoamento da advocacia. A Paula Alexandrina também manda os cumprimentos. E tem uma pergunta aqui do Dr. Vitor Bruno. Durante a pandemia, o advogado que for intimado para comparecer na sede administrativa da OAB deve realmente comparecer ao local? Jacó, eu até havia notado aqui esse comentário também, eu vi. Não, nós estamos nesse período ainda, nós estamos sob a vigência, né, de uma resolução da diretoria que, seguindo todo o protocolo orientado, sugerido e até decretado pelo governo do estado, pelo Tribunal de Justiça de Goiás, nós estamos com os atos suspensos, audiências, sessões suspensos, e nós estamos também com os prazos suspensos a priori até o dia 30 de abril. Então, ainda não há uma previsão objetiva e certa de retorno, está suspensa até o dia 30 de abril, mas pode haver uma prorrogação, né? Nós temos que estar preparados para isso, tudo está sendo muito discutido, mas até o dia 30 de abril os prazos estão suspensos e a realização de atos também. Caso os atos voltem a ser realizados antes desse período, antes do dia 30 de abril, isso será dada ampla publicidade especificamente, mas os advogados podem ficar tranquilos, nós temos consciência da responsabilidade e da seriedade da crise, e alguma notificação que porventura tenha sido feita, porque os processos não estão parados, é bom que se diga isso, Jacó. Nossos colaboradores trabalham em sistema de home office, aqueles que não foram colocados de férias, né, aquelas férias antecipadas, mas os processos continuam tramitando, então eventualmente as intimações vão acontecer, mas os prazos estão suspensos, tal qual a realização das sessões e das audiências, das sessões de julgamento e das audiências. Samuel, dado que nós já estamos com 28 minutos e eu tenho aqui muitos questionamentos aqui daqueles que nos assistem, eu quero ir direto para o seguinte tema: ética do advogado em tempo de crise. Nós estamos vivendo uma crise gerada pela pandemia do Covid-19, que trouxe aí esse isolamento a todos nós, a sociedade. Isso gera dois tipos de crise. Uma efetiva e econômica, que ainda não alcançou de uma forma tão grave a todos, mas ela traz uma sensação de preocupação, porque nós já estamos com as atividades aí em muitos setores paralisadas há quase 30 dias. Então, isso vai gerar consequências. Mas, outro dia eu conversava com uma pessoa dizendo o seguinte, que algumas pessoas, por exemplo, na área negocial, imaginam que a pandemia afasta das pessoas qualquer obrigatoriedade de cumprir as suas obrigações, o que não é verdade. Há, de fato, algumas áreas que serão prejudicadas, mas nem todas são e, portanto,
poderão alegar aí, por exemplo, fato do príncipe ou motivos de força maior, caso fortuito, para descumprir os seus contratos. Mas nós da advocacia acabamos sendo influenciados por essa questão. Então, é preciso continuar respeitando o código de ética em tempos de crise, doutor Samuel? E aí eu vou começar com as nossas perguntas. É possível e é necessário, né, Jacob? A gente precisa primeiro pontuar algumas questões gerais para a gente depois tratar de questões específicas, sempre lembrando que qualquer resposta que eu possa dar aqui, Jacob, eu faço isso em tese, né? Eu não estou levando em conta nenhum caso concreto que esteja sendo julgado, ou eu não poderia fazer isso, e, sobretudo porque nós não estamos discutindo aqui nenhum caso específico, mas em tese é que a gente pode responder alguns casos que porventura o pessoal, os advogados que estejam conosco aí possam nos questionar. Mas é possível, é importante a gente destacar, Jacob, primeiro ponto, a publicidade do advogado, algumas pessoas fazem alguma confusão num extremo, é assim, não pode. O advogado usando rede social, não pode. O advogado falando na televisão, não pode. E não é verdade. A publicidade do advogado ela é permitida. A gente sabe bem disso, o Código de Ética estabelece isso, o provimento 94 da OAB estabelece isso, o próprio Estatuto da Advocacia permite. O advogado faça a sua publicidade, vamos dizer assim, até porque ele é um prestador de serviço e ele depende das pessoas que cheguem até ele. Agora, existem meios dessa publicidade, existe o meio legal de se realizar essa publicidade. E nós temos vários exemplos. Um exemplo que a gente pode citar é a publicação de artigos em todo e qualquer veículo que publique artigos. Outra forma é divulgar em congressos ou em seminários, palestrar, oferecer cursos, ministrar cursos, enfim, tudo isso, querendo ou não, são formas do advogado dar publicidade ao seu conhecimento, à sua competência, à sua essência, efetivamente. Então, tudo isso, eu espero que todos entendam o que eu vou dizer aqui, tudo isso são formas de captação lícita de cliente. Ora, aqui é uma determinada pessoa da sociedade que veja o conhecimento que eu tenho em determinada área, é um passo a mais que eu estou dando para que aquela pessoa me procure. Então, a publicidade ela é permitida. E a publicidade na internet, ela também é permitida. Para você ter uma ideia, Jacó, expressamente o que nós temos de irregularidade clara, específica, expressa na nossa legislação, é a divulgação de links patrocinados em redes sociais. Por exemplo, o Facebook, o WhatsApp, ou impulsionamento, vamos dizer assim, ou Instagram. Mas a divulgação de conteúdo sem aquele chamamento ostensivo e direto de cliente, ele é permitido. Então, eu posso gravar vídeos nas minhas redes sociais falando sobre determinado assunto, falando sobre direito trabalhista, falando sobre direito criminal. Eu posso divulgar uma aula minha, uma palestra minha na minha rede social. Eu posso fazer com que pessoas do meu escritório divulguem na rede social do escritório temas, né, sobre determinados assuntos, ou que o escritório trabalhe, ou seja especialista. Não há vedação para que isso aconteça. O que eu não posso é ostensivamente mercantilizar a advocacia, fazer com que você está com um problema assim, 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 me procure, divulgando meus contatos, divulgando os meus telefones. Isso eu não posso fazer. Essa forma ostensiva, que outras classes de profissionais de prestação de serviço, de venda de produtos fazem, mas nós não podemos fazer sob pena de mercantilizar a advocacia. Então, isso talvez seja, em linhas gerais, o ponto mais importante que nós devemos trabalhar. Agora, existe muita dúvida por todos, né? É importante a gente destacar e trazer informação de que o Conselho Federal da OAB está trabalhando na regulamentação da
da propaganda, da publicidade do advogado em redes sociais, a tendência é continuar proibindo os links patrocinados ou impulsionamento de publicações, a tendência é essa, mas existem muitas dúvidas ainda, e que pelas quais, em razão das quais muitos advogados acabam infringindo as regras. A gente sabe que muitas vezes é por falta de conhecimento do que pode realmente e o que não pode. Está aí a importância de uma live como essa que nós estamos fazendo hoje. Mas eu sempre digo o seguinte, existem princípios basilares. A moderação, a sobriedade e a impossibilidade de mercantilização da profissão são princípios que vão continuar existindo, que existem, são bases sobre as quais o exercício da advocacia, sobretudo a publicidade, estão fundamentadas, e o advogado basta ele fazer um simples exercício, Jacó. Eu costumo ter dito nas minhas palestras o seguinte, só fazer um exercício. Será que se eu ver uma publicidade dessa, de um colega, eu vou gostar? Esse é o primeiro ponto. Se te incomoda, se eu quero fazer uma publicidade e é de um colega, ainda que lá no íntimo me incomoda, é o primeiro passo para ela ser irregular, porque nós sabemos os princípios, em geral, a base do que pode e o que não pode. Depois disso, basta a gente pesquisar. O Provimento 94 estabelece lá linhas gerais do que pode e o que não pode, o Código de Ética também estabelece, a partir lá do artigo 39, também fala o que pode e o que não pode, e a gente tem que estar, é preciso que o advogado ele tenha consciência, especialmente, eu repito, só para a gente fechar esse ponto, de que moderação, sobriedade e a não mercantilização da profissão. São esses as bases da publicidade da advocacia. Eu vi um artigo onde você diz expressamente o seguinte: não é permitida propaganda, é vedado na veiculação de matéria pela internet ou qualquer rede social, o fornecimento de dados de contato, como endereço e telefone, a divulgação de clientes, a menção a assuntos profissionais ou demandas sob seu patrocínio. Também é inadmissível a oferta de serviços em casos concretos, ainda que pro bono, a convocação para postulação de interesses nas vias judiciais, divulgação de valores dos serviços, gratuidade ou forma de pagamento completa. Né? É importante que os colegas estejam atentos para uma... eu acho que o Samuel, quando ele fala aqui, a essência, me parece, do que você disse, Samuel, é que é preciso ter bom senso. Se tiver bom senso, dificilmente o colega vai ofender o Código de Ética e Disciplina. É a sua maneira de dizer, olha, como é que você se sentiria se fosse você vendo esse ato do colega, é uma referência, sem dúvida nenhuma, muito importante. Olha só, a gente recebeu aqui algumas sugestões e perguntas. Nós vamos ter que agilizar um pouquinho para conseguir responder a todas. Doutora Larissa Bariato, nossa conselheira seccional, um abraço, doutora Larissa, nos diz o seguinte: doutor Samuel, qual o posicionamento da OAB Goiás sobre o advogado que compartilha em seus grupos o link de live que ocorrerá em seu escritório com a logomarca do escritório? Jacó, bom, eu estou entendendo que essa live seria uma live informativa. Então, essa questão live, ela tem sido bastante discutida. Aliás, deixa eu voltar um pouquinho no tempo. Vamos lá para algumas questões. Live é permitida ou não é permitida? Pronto, Então, essa questão é bastante relevante. O que eu disse antes, eu disse pensando nisso, inclusive. A divulgação de conteúdo em redes sociais, ela não é proibida. A divulgação de conteúdo, a publicação informativa pelo advogado em palestras, em cursos, em seminários, em artigos, ela não é proibida. Nós estamos vivendo um momento excepcional que nós não podemos sair, Jacó.
Então, o advogado não pode atender o cliente dele no escritório. Embora o decreto aqui no estado de Goiás estabeleça a possibilidade de abertura dos escritórios, nós não podemos atender os nossos clientes. Eu não posso ficar no interior, a gente sabe muito bem disso, você também sabe disso, há escritórios que são escritórios de porta aberta, aqueles escritórios que dependem da pessoa passarem na frente, verem o escritório, entrarem e procurarem um advogado que está ali dentro. Os escritórios não podendo receber cliente, muitos escritórios, muitos advogados estão num prejuízo bastante considerável. E a gente tem um instrumento, eu vou dizer, graças a Deus, nós temos um instrumento das redes sociais para que essas informações, as informações em geral sejam prestadas. Então, a live é proibida? No meu entendimento, não. E eu posso dizer isso, há uma reunião de consenso entre os presidentes de tribunais de ética, as pessoas que discutem isso, embora a lei não fale expressamente disso, mas a live eu entendo que não é proibida. Por quê? Porque é uma divulgação de conteúdo, de esclarecimentos na rede social. E isso nunca foi proibido, ainda não foi proibido e muito provavelmente não será. Mas a doutora Larissa pergunta o seguinte, a pessoa, ou o colega que vai fazer uma live, pode divulgar o link dessa live em grupos de WhatsApp? Se essa live visar apenas a divulgação de conteúdo, apenas a divulgação de conteúdo especificamente, eu não vejo problema, não há uma proibição expressa nesse sentido, tanto em grupos de WhatsApp, como em grupos na própria rede social, no perfil, na página da rede social. O Paulo Sérgio complementa e diz o seguinte, e tem um limite de lives por semana? O Paulo Sérgio está fazendo essa pergunta porque é uma discussão que nós travamos alguns dias, travamos no bom sentido, porque é o seguinte, a questão da habitualidade. Aí eu vou falar por mim, um entendimento pessoal, não falo em nome do Tribunal de Ética, não falo em nome dos juízes, nem em nome da OAB. Vou falar enquanto professor, vamos dizer assim. Eu entendo que não há limitação de realização de lives, porque não há limitação de divulgação de conteúdo e de informação. Há uma limitação do número de palestras que um advogado pode fazer? Há limitação no número de cursos e de aulas que um advogado pode fazer especificamente? Não há essa limitação. Se isso é bom ou ruim, Jacó, eu não estou entrando nesse mérito. O que eu estou dizendo é que não há uma vedação, uma limitação. A pergunta do Dr. Jacó, ela é específica, do Dr. Jacó, desculpa, do Dr. Paulo, ela é específica, Dr. Paulo Sérgio, porque há uma previsão no Código de Ética que diz que o advogado ele não pode responder a consultas com habitualidade em meios de comunicação social. Quando o Conselho Federal estabeleceu essa norma, Jacó, ele estabeleceu essa norma tratando como veículos de comunicação social, rádio e televisão. Ele não falava de redes sociais, embora o nome seja parecido. Então, veículos de comunicação social, rádio e televisão. O que essa regra diz? Que o advogado não pode, com habitualidade, todo dia, estar, por exemplo, numa televisão respondendo a consultas, com habitualidade especificamente. Então, em situações normais. Então, é isso que não pode. Então, a live, eu entendo que o conteúdo informativo dentro do seu próprio perfil não tem limite. Tá. Gustavo Barros diz o seguinte, publicidade, mesmo que informativa, mas em massa, configura publicidade indevida? Essa publicidade informativa mais em massa, eu estou entendendo que ele está querendo massificar a difusão da informação que ele está prestando, do conteúdo que ele está informando, através de impulsionamento. O impulsionamento ele não é permitido. Okay. Isso claramente ele não é permitido. E eu quero tirar uma dúvida do pessoal. Muita gente está dizendo que São Paulo, por exemplo, o TED de São Paulo permite. Isso não é verdade. Houve a divulgação de uma informação equivocadamente interpretada por um veículo desses sites de divulgação jurídica que existe, que nós estamos acostumados a verificar, mas o Tribunal de Ética de São Paulo entende que o impulsionamento não é permitido. Então, a massificação do conteúdo
na divulgação do conteúdo, como impulsionamento, o link patrocinado no Instagram, por exemplo, isso é proibido. Ok. A doutora Paula Alexandrina, presidente Morrinhos, sugere uma campanha sobre ética da advocacia. Fica aí a sugestão ao doutor Samuel Balduino. A doutora Manu Caixeta, ela faz um questionamento: como fica o TED nessa época de isolamento quanto às mídias sociais? Eu creio que é exatamente esse tema que a gente está tratando aqui, mas você podia manifestar, Samuel. Eu sei que nós estamos trabalhando em regime de home office, todos, inclusive o juiz do Tribunal de Ética, mas o que está suspenso, ou que estão suspensos, são os prazos. Mas a prática dos atos processuais continua normalmente, não é mesmo? O processo continua tramitando normalmente, tanto é que tem gente recebendo intimações, notificações, os atos continuam. Os atos cuja realização seja possível em home office, eles continuam sendo realizados. Só não estão sendo realizados aqueles que demandam uma aglomeração física, né, e pessoal, que são as audiências de instrução, audiência de conciliação e as sessões de julgamento. Essas não estão sendo realizadas. Só a respeito da sugestão da doutora Paula, que também era uma sugestão da doutora Ana Carla, de Jaraguá, que está com a gente aí, inclusive. O Tribunal de Ética, Jacó, nós temos oferecido para as subseções os cursos e palestras para fazer todo o esclarecimento. Todos os juízes, os 77 juízes que nós temos hoje lá no Tribunal de Ética, estão preparados e, inclusive, aguardando. Então, a gente se coloca à disposição de todos do interior, toda a subseção, qualquer advogado, qualquer instituição de ensino. Acho que é importante o convênio que nós temos, você sabe disso, nós firmamos convênio com as instituições de ensino através da ESA, para que essas palestras e esses cursos sejam levados. Eu concordo com um colega aí que comentou, é preciso que a gente difunde essas informações. Muita gente erra, não é de má fé, Jacó. Nós temos consciência disso e a gente percebe isso nas representações que chegam até nós. Muita gente erra por falta de conhecimento, efetivamente. É importante que o Tribunal de Ética realmente difunde esse conhecimento e essas informações. Eu quero mandar um abraço aqui para o presidente da subseção de Rio Verde, doutor Alessandro Gil. Ele pede, o Samuel, e praticamente intima Vossa Excelência para providenciar uma palestra em Rio Verde, uma série de palestras em Rio Verde sobre marketing digital. Eu aproveito aqui para mandar um abraço para os conselheiros, a Flávia Mendanha, Diego Amaral, e também para a coordenadora do cartório, da Secretaria do Tribunal de Ética e Disciplina, doutora Bruna Mundim, Samuel. Que é quem trabalha de verdade, né? Lá no Tribunal de Ética. A Maitê colocou uma questão aqui, a Maitê Feliciana é juíza do Tribunal de Ética e Disciplina, e ela diz o seguinte: qual é o limite da publicidade informativa, já que esta é permitida por nosso código? Eu tenho muitas perguntas, você vai ter que ser mais objetivo aí, hein? Então, bom, o limite é a moderação. Vamos deixar claro isso, é a moderação. E essa moderação, Jacó, eu também espero que todos entendam, essa moderação ela deve existir sempre, ela é radical, ela é imutável, mas ela deve levar em conta as situações em que nós vivemos. Então, há um questionamento, algumas pessoas já me questionaram no seguinte sentido. Tive uma conversa, inclusive, com o doutor Rafael Lara, uma boa conversa, diretor da ESA, o conselheiro federal que está aqui também. A gente sempre conversa sobre vários assuntos, inclusive esse. É importante a gente ressaltar o seguinte: nós vamos prestar mais informações, mais informação, mais esclarecimentos nesse momento, e é importante que nós advogados assumamos esse protagonismo. Nós não precisamos deixar para outras classes de carreira jurídica fazerem isso, juízes, promotores, e eles fazem e fazem muito bem. Mas nós temos uma característica orgânica, nós estamos em todos os segmentos da sociedade, do mais baixo ao mais alto, e sem fazer juízo de valor, de importância de nenhum deles, e nós temos esse protagonismo. Então, se nós precisarmos prestar informação nesse momento de mudanças que ocorrem do dia para a noite,
né? E é verdade, é literalmente do dia para a noite, às vezes de madrugada, com medidas provisórias. Nós temos condições, nós temos conhecimento de prestar essa informação, nós vamos fazer isso. E nós não estamos relativizando as regras éticas. Nós não estamos fazendo isso. Nós estamos assumimos o protagonismo sem mercantilizar, mas fazendo o que nós temos que fazer. Nós temos que prestar um serviço, Jacó, e prestar informação de acordo com o que nos é demandado. E se nos é demandado conhecimento, esclarecimento do dia para a noite, o esclarecimento que eu dei ontem não vale, já não vale e tem que ser dado outro, nós vamos ter que fazer isso. Ô Samuel, eu quero aproveitar a sua intervenção para mandar um abraço, agradecer por estar nos prestigiando, o Dr. Rafael Lara, o diretor-geral da Escola Superior de Advocacia, conselheiro federal, para o Marcelo Terto, conselheiro federal, para o Marisvaldo, conselheiro federal, para a Valentina, inclusive participou conosco na live ontem, Dr. Fernando de Paula também. Essa bancada federal nossa é daquelas mais comprometidas, com toda certeza, do Brasil com a advocacia do nosso Estado. O presidente da subseção de Crixás, que você conhece muito bem, doutor Daniel Neto, ele diz o seguinte, que ele também precisa, assim como os demais presidentes, do apoio do Tribunal de Ética e Disciplina, né? Mais próximo lá da subseção. Nesse sentido, teria possibilidade de alguma ação do TED no interior? Eu até aproveito aqui para informar para a advocacia que em breve nós teremos uma OAB, CASAG e ESA itinerante, né, e TED. E TED itinerante, que nós vamos entrar todas as equipes em um ônibus e vamos, então, nos dirigir até as subseções para ali tratar de todas as questões de interesse da advocacia. Mas eu creio que é possível o TED dar mais apoio às subseções, não? É possível, sim. Eu repito o esclarecimento de que nós temos sempre oferecido às subseções, aos advogados, as palestras, os cursos. E como você bem disse, um projeto que nós tínhamos já desde o ano passado, a gente achava que ia conseguir implementar agora a partir de janeiro, né? Para ser o mais eficiente possível, mas não foi possível. Eu acho importante que nós, do Tribunal de Ética, também estejamos, mas independentemente disso, Jacó, porque nós vamos em cada subseção com essa equipe, mas eu deixo muito claro, nós somos 77 juízes preparados para prestar esclarecimentos, para fazer palestras, para fazer cursos, e basta que os presidentes de subseção, os advogados, às vezes uma banca de advogados, um escritório quer orientar, quer levar a juiz do Tribunal de Ética lá para prestar. Isso é uma função, Jacó, prevista no nosso regimento interno, inclusive, de prestar essa informação efetivamente. Então, se convidar, vocês vão mesmo. Vamos, nós estamos sentindo falta, nós estamos precisando fazer isso mesmo. Eu quero mandar aqui um abraço para o João Camargo Neto, né? Ele presta assessoria aí para muitas bancas de advocacia. Ele diz o seguinte, o comentário dele: em consequência de um artigo do Código de Ética, que trata da matéria receber o título de publicidade profissional, percebo equívocos entre a compreensão do que é publicidade e comunicação. É verdade, esse equívoco existe, e eu vou falar para o João Camargo que existe um equívoco ainda maior. Nós utilizarmos o termo marketing jurídico, e eu não estou fazendo nenhum juízo específico, nem crítica especificamente. Mas quando a gente utiliza o termo marketing jurídico, a gente também faz uma certa confusão, porque efetivamente a publicidade do advogado e a comunicação, que são, na minha opinião, são elementos diferentes, talvez, e eu tenho a razão para ter esse entendimento, mas publicidade e comunicação difere do que nós chamamos de efetivamente marketing jurídico. Samuel, nós vamos ter que ir agora para um pai bola. Tá bom. Porque o tempo nós temos mais 6 minutos, 5 e alguma coisa. Eu só queria deixar à disposição, tem muita pergunta aqui mesmo, alguns colegas
pode ir no Stories ou mandar mensagem para mim no meu Instagram. Eu faço questão de responder uma por uma, viu, Jacó? Ótimo, já deixo perfeito. aberto aí essa possibilidade. Agradeço a disponibilidade. Então, a Paula diz o seguinte, ela enfatiza que a importância de divulgar os resultados dos trabalhos prestados. A Camila Assis, levando em consideração as suas ponderações, doutor Samuel, as lives, então, estão quase todas descumprindo o código de ética? E nós precisávamos analisar o conteúdo. Aí não tem jeito, Jacó, de a gente fiscalizar todo mundo, isso é impossível. O que nós fazemos é o seguinte, o que chegar até nós será averiguado. Então, qualquer colega que entenda que há algum tipo de irregularidade, pode fazer a notícia, a comunicação para a OAB, para o Tribunal de Ética. Nós temos os meios de comunicação nossos lá no site da OAB, inclusive por e-mail. Pode fazer e nós vamos receber, processar e julgar. Agora, nós não temos, infelizmente, condição de fiscalizar todo mundo para ver se o conteúdo está dentro do que estabelece o Código de Ética. Olha só, o Google se encaixa em impulsionamento? Sim ou não? Inicialmente não, e existe decisão do Conselho Federal nesse sentido. Google ADS, sim. Ok. Samuel. Aquela utilização de uma ferramenta para que a pessoa digite o nome e apareça o nome do advogado em primeiro lugar, esse tem sido, atualmente, ainda já tem sido considerado irregular. A André Vasconcelos também coloca outra questão aqui. Essa incerteza de normas quanto a normas não seria uma inversão do ônus da negativa? O Paulo César, de novo, Paulo Sérgio, a bola da vez tem sido as inúmeras e repetidas lives dos advogados, seja como entrevistados ou como debatedores. Há limite diário? Você já respondeu sobre limites aí de lives. Samuel, acho que nós vamos ter que fazer uma nova live para continuar as respostas aqui. Eu vou, por último, eu quero mandar um abraço aqui, vou encaminhar todos os questionamentos. Eu tenho ainda questões do W. Clever, tenho questões aqui do Gustavo Barros, do Tiago Carvalho, e encerro aqui com uma fala do Rafael Lara. Todo dia... como é que é? Todo dia o Jacó fala de casa. No feriado fala do escritório. Vai entender, né? Eu também estranhei, porque você está no seu escritório aí? Agora que eu entendi a provocação, né, Rafael? É porque, na verdade, em casa estava muito barulhento. Eu precisava de sossego, viu? Mas ok, Samuel. A sua fala final aí para a advocacia do Estado de Goiás, nós temos 1 minuto. Bem rapidamente, Jacó, nós estamos vivendo um momento de crise, como nós dissemos, todo mundo sabe, é o momento do bom advogado aparecer, é o momento de nós agirmos conforme estabelece o Estatuto da Advocacia, quando ele diz que o advogado, além de tudo, defensor da democracia, dos direitos individuais e coletivos também, mas ele é um pacificador social. O Estatuto da OAB estabelece isso. É o momento da gente atuar efetivamente como advogado e advogar a paz social, como já aconteceu em outros momentos de crise, que advogados como Gandhi, Mandela apareceram para trazer a paz social. Esse é um momento que vai ser demandado isso da advocacia. Eu tenho certeza que nós vamos ser protagonistas nisso. Eu quero mandar um abraço para o doutor Ebert, juiz do Tribunal de Ética, um cara sensacional, e a todos os juízes aí. Mandar abraço para todo mundo, né, Jacó? Para todos, não dá. Tem que desativar esses comentários aqui mesmo. É complicado, mas eu quero agradecer, Samuel, pela sua participação nessa live, agradecer a todos que nos prestigiaram e participaram da live, e dizer que na segunda-feira nós vamos ter uma live aí com o presidente da Caixa de Assistência sobre os auxílios que é possível a advocacia requerer agora em tempos do coronavírus. Então, um abraço a todos. Obrigado, Samuel. Um abraço, obrigado.